Olá, turma, bom dia, tudo bem? Então, hoje nós vamos iniciar aí uma nova fase dentro da história. A gente deixa de lado lá que foi a Idade Antiga e passamos aí um período de transição sobre a Idade Média agora, tá? Então, a arte paleocristã é uma arte que vocês vão ver se repetir nessa Idade Média inteira, tá? Só para vocês entenderem que existe o antes, o durante e o depois, tá? Como assim o antes, o durante e o depois, né? O antes ali, quando Jesus começa a aparecer, a morte, e o depois, o que vem, quando a gente chega lá, por exemplo, no gótico, né? Que é totalmente voltada a outra esfera aí, tá? Então, arte paleocristã, vamos lá? Então, a arte paleocristã, ela foi uma expressão artística muito simples, mas ela foi também simbólica, né? Originada das pessoas que seguiam os ensinamentos de Jesus, tá? Também ela é chamada de arte cristã primitiva, tá? E essa arte paleocristã ali, ó, a expressão dela, ela surgiu após a morte de Jesus Cristo, quando seus seguidores buscavam por meios, né, de propagar e espalhar os ensinamentos religiosos deixados por Jesus, tá? Marca um novo momento da história da arte, se destacando por ser simples no seu início e se consolidando com a forte e rebuscada, né, da Idade Média, como eu disse, principalmente o auge quando chegar lá no gótico, tá? Então, ali é um pouquinho sobre a história, bem rápido. Com o nascimento de Jesus Cristo, dividiu a história em todos os sentidos, pois uma nova era, principalmente no âmbito espiritual, estava por vir e ameaçava aqueles que estavam no poder, que era o povo romano, né, que era através de seus imperadores, né? Com Jesus Cristo em sua fase adulta, pregando uma boa nova, pregando a boa nova e o novo reino que havia de vir, os governantes romanos se sentiram ameaçados, olha lá, e iniciaram uma perseguição que culminou com a morte e crucificação de Jesus, né? No entanto, daí a perseguição ela continuou, e as pessoas que seguiam, né, ensinavam seus princípios cristãos, então eles foram até mesmo, né, eles foram perseguidos, né, e vocês vão ver mais para frente que eles que tiveram que utilizar uma forma diferente de propagar essa nova ideia aí, tá? Então, olha, Jesus Cristo era transmitido através de símbolos, né? Como assim símbolos? O círculo, que entra a auréola, em outras ocasiões um peixe, né? Daí que a palavra do peixe, ela é pronunciada istus, compõe as iniciais da seguinte frase: Jesus Cristo, de Deus, Filho, Salvador, tá? Ó, a representação do peixe aqui. Devido à ameaça de uma nova ordem religiosa e espiritual que surgiu, os romanos perseguiram a Jesus e a todos aqueles que o seguiam e propagavam seus ensinamentos cristãos, tá? Então, durante ali, ó, esse período, os cristãos faziam as celebrações de seus cultos e suas orações nas cavernas e catacumbas na cidade de Roma. O que é uma catacumba? Catacumba, né, são locais onde, tipo uma caverna, também tem como se construir uma catacumba, né, que se coloca ali as pessoas falecidas, né. Ali, nessas catacumbas foram encontradas diversas pinturas que simbolizavam os sentimentos das pessoas, olha aqui, daquela época. Entre os símbolos, né, podiam ser encontrados peixes, as ovelhas, os cordeiros e vários símbolos ali, tá? Esses desenhos traduziam as passagens da Bíblia, o próprio Jesus, o pastor e seus seguidores, tá? Essas manifestações foram caracterizadas como o primeiro momento da arte paleocristã e ficou conhecido como fase catacumbária, pelo fato das expressões artísticas ficarem localizadas nas catacumbas e cemitérios subterrâneos na cidade romana. Tudo isso pelo fato dos cristãos serem perseguidos. Então, de uma forma para eles não serem encontrados, eles se reuniam nessas catacumbas, tá? Essa daqui é uma pintura ali, ó, né? Catacumba de Domitília. Domitília. Deu uma gasgada aqui, tá? Então vocês viram que se formou ali a primeira fase da catacumbas, né, dos cemitérios subterrâneos ali, e depois agora vocês vão ver que vai aparecer as construções, tá? Então os cristãos foram perseguidos pelos romanos no período de 300 anos, até o momento que o imperador romano Constantino, meu parente, aceitou e reconheceu o cristianismo, acabando assim com as perseguições aos cristãos, tá? Esse momento foi a aceitação do cristianismo, foi um pontapé inicial para a abertura da segunda fase, que seria a construção de locais. Agora sim vai se construir locais para eles fazerem as celebrações, para eles passarem as passagens ali, a mensagem, né, de Deus e assim por diante, tá? Então,
agora a gente entra naquela fase da arquitetura. Então, a arquitetura paleocristã, ela é considerada simples, né? Se destacava pelo uso de símbolos na representação das passagens bíblicas. Devido às perseguições romanas, eles eram celebrados em locais sem relevância arquitetônica, pois muitas vezes tinham que ser escondidos nas catacumbas e cemitérios subterrâneos, tá? Após, né, que eles vão fazer essa construção por cima para ficar mais bonita, digamos assim, tá? Mas até então não tinha nem nada que dizia que ali havia um local onde que se faziam essas reuniões, digamos, tá? Nos dias atuais podem ser visitadas, né, as catacumbas de Santa Domitila e Santa Priscila, tá? Essa daqui é da Santa Domitila. Esse é o interior dessas catacumbas aqui. Então, aqui é como se fosse, né, se colocava o corpo das pessoas ali. Então, se faziam essas reuniões, tá? Bom, eu vou estar falando novamente sobre isso daqui, dessas catacumbas. Lá no gótico, ele vai se tornar as criptas, tá? Então, aqui embaixo é que tem os locais, né, que seria essas catacumbas aqui, tá? E aqui a arquitetura paleocristã só começou a se desenvolver a partir do momento em que o imperador Constantino declarou a liberdade de culto e os cristãos puderam construir seus templos em cidades como Roma, Milão e Ravenna, e assim por diante. De forma que esses templos puderam acolher crescente número de pessoas que se convertiam ao cristianismo, além de funcionarem como uma espécie de divulgação da religião que estava em ascendência e crescimento. Então, aí, a partir de agora, se começou a construir locais, tá? Que teria, né, iria, digamos, atender ali as pessoas, né? Essa daqui é a Basílica de Santa Sabina do Aventino, que fica em Roma. Então, são grandiosas construções que a gente vai estar voltando toda essa parte aí com os seus períodos, tá? Com rebuscado mosaico, né? A gente sabe muito bem que o mosaico é muito presente dentro da arte paleocristã e dentro da Idade Média, tá? Então, a construção de basílicas estavam presentes na arquitetura grega e na romana. Esse tipo de construção se destacava por suas dimensões enormes, como eu já disse, que vai entrar a questão dos mosaicos, que está aqui ó, falando. E o tema que eles vão estar utilizando é o Antigo e o Novo Testamento. Detalhe, a maioria das pessoas, elas eram analfabetas. Então, junto com essas pinturas, vai aparecer, né, a mensagem que eles estavam querendo passar. Então, a pessoa, ela visualizava aquilo, ela já entendia, sem palavras, sem nada, o que estava sendo retratado ali através da cena. A escultura é uma escultura voltada à ideia da arquitetura, né? A gente vai ver inteiro na Idade Média que ela sempre vai estar na arquitetura e também nos sarcófagos, tá? Que elas vão estar presas ali. Um detalhe bem forte na escultura é a questão da cabeça, né? A cabeça, eles vão dizer que é a parte espiritual da pessoa. O corpo, ele é como se fosse um pecado. Então, ele não vai ser muito bem feito, essa parte do corpo, porque é proveniente lá, por exemplo, do idealismo lá da arte grega. Então, eles vão deixar de lado, mas eles vão dizer que a cabeça é a parte espiritual da pessoa, tá? E daí, por isso que tem que ser muito bem realizada. Na pintura, se fazia, então, as pinturas à base de elementos naturais e tudo voltado a essa questão dos símbolos que a gente já falou, né, voltada nas catacumbas, né, que é a arte das catacumbas, e vai ser, né, passada essas imagens, né, voltada à parte religiosa, tá? Então, é caracterizada aqui, ó, por ser simbólica, tá? São representações de orações, pessoas, animais, símbolos cristãos, passagens bíblicas, cenas da vida religiosa vividas na época, tá? Turma, então assim, a aula de hoje ela seria mais ou menos isso. Nós vamos falar sobre a iluminura nas outras aulas ali que que a gente vai voltar. Mas só voltando aqui falando, que eu até tinha acabado esquecendo para vocês, a iluminura são escritas do Novo e do Antigo Testamento, sendo que a primeira palavra ela leva uma ornamentação. Mas a gente vai estar voltando para falar sobre elas ainda, tanto lá no românico como lá no gótico, tá? Então a aula de hoje, ela é meio breve, digamos assim, a gente vai estar retornando tudo esses pontos principais. Vou deixar disponível para vocês, não tem tarefa, a tarefa é vocês fazerem um registro, anotações pertinentes, beleza? Beijo para vocês!